Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos começar o nosso culto. Bora, né? Estou aguardando. Vamos orar ao Senhor, né? Pedindo a Ele a direção do culto de hoje. Senhor Deus, graça te damos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Que esse culto prestado a Ti, Senhor, seja da forma realmente que Tu queres, ó Deus, de nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Teu Filho Jesus amado. Amém. Vamos, meus irmãos, abrir a nossa Bíblia no Salmo 116. Vamos fazer uma leitura assim. Eu começo e cada um escolhe o versículo, ok? Cento e 16. Quem achou, diga amém. Todos acharam. Então, eu vou começar e os demais irmãos, cada um escolhe o versículo. O Salmo: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Glória a Deus, amém. Vamos ouvir o novo cântico, né?
Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé para louvar e exaltar o nome do Senhor. Deus, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Vamos declarar isso. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, sua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar a igreja. Nada pode me impedir, vou seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, a face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós.
do Senhor. Cada lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo com as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Amém, glória a Deus. Salmo 102. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Esse é o momento que nós iremos nos dividir em grupo para o nosso momento de oração, de intercessão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou convidar a irmã Noélia, porque nós teremos nosso momento de dedicação de bens e vidas. Irmã Noélia e irmã Gilma para ajudar. Fica mais fácil. As duas. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso
nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar em uma topa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar em uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Com ele não há mais condenação. Posso pisar em uma tropa e soltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram aqui depositadas, Senhor. Abençoa, ó Pai, as mãos de quem depositou, Senhor, quem não pôde contribuir, ó Pai, que o Senhor continue operando nos corações, operando nas vidas, Senhor, para que possamos participar desse momento, ó Pai. Abençoa, Senhor, o culto, ó Pai. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, ó Pai. Abre o nosso entendimento para o Teu ensinamento, ó Pai, para a Tua palavra, e que venhamos aprender cada dia um pouco mais de Ti, para que venhamos ser transformados de uma maneira completa. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Tiago. Obrigada às irmãs. E construindo um novo final. Levanta, resplandece e agradece. Eu gostaria que os irmãos colocassem nas agendas que de hoje a 15, exatamente dia 2/12, nós, MCM, toda a igreja, estaremos reunidos aqui para fazer um culto belíssimo, agradecendo por tudo ao Senhor. Tá certo? E agora eu convido o pastor para dar a palavra. Obrigada. Meus queridos irmãos, graça e paz. Amém, amados? Irmãos, no dia 2, a MCM estará aqui agradecendo a Deus por todas as nossas atividades do ano, por todas as bênçãos alcançadas. Não será uma celebração, não é? Será uma devocional, né, pela nossa vida com Deus, pelo trabalho que as mulheres realizaram durante esta pandemia, que tem realizado, né? Tem tido bons frutos. E nós louvamos a Deus pela vida das mulheres da igreja. Ultimamente elas estão um pouco ausentes aqui no santuário, mas elas retornarão ao santuário em nome de Jesus. Viu, irmãos? Isso é uma pequena fase, não vai demorar muito, elas estarão aqui todas. Porque se o número de homens... Normalmente, o número de homens, quando chegava, se fosse 10, teria 20 mulheres aqui, não é? Se fosse 12, teria 24. Então, as mulheres sempre estiveram em maior número. E nós queremos também agradecer pela vida dessas mulheres. E vamos aguardá-las, né, para o ano de 2022. Com fé em Deus, não somente as mulheres, mas aqueles que também estão distantes,
estarão de volta em nome de Jesus, né? Meus irmãos, nós vamos hoje meditar sobre a divisa da campanha de missões. Na próxima quinta, nós vamos meditar sobre o tema da jornada de oração, na próxima quinta. Então, nós estaremos falando sobre a fé contemplada. O irmão Gilson fez o desafio, né, Gilson, domingo. Então, nós estaremos falando na próxima semana sobre a fé contemplada. E hoje nós vamos falar sobre a divisa, a divisa da nossa campanha de missões. Alguém pode recitar? Isso. Eu ouvi Rony, ouvi João, ouvi Raimundo. Lembro isso? Falou também. Exato. É um texto muito usado, né? Em nenhum outro nome há salvação, porque também embaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Atos 4, verso 12. Meus irmãos, esse texto mostra a singularidade de Jesus. A singularidade de Jesus no plano de salvação do homem, elaborado por Deus. Então, Jesus ocupa um lugar singular nesse plano. Amém, irmãos? Senhor Deus, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Senhor, dá-nos do teu Espírito, ó Pai, de sabedoria. Dá-nos, ó Pai, da tua bondade, do teu amor, ó Senhor, para que, ó Pai, essa palavra, ela venha mais uma vez a nos encher e a nos fazer, ó Deus, homens e mulheres mais tementes a Ti e mais tementes à Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a associação está fazendo uma campanha contra a fome e algumas congregações de igrejas, elas vão ser contempladas, né? Vão ser alcançadas na distribuição dessas cestas. E a congregação de Jaguara foi incluída, né, nessa campanha. Jaguara e mais outras congregações de outras igrejas estão sendo aí alvo da nossa bondade, né? Da nossa ação social, do nosso socorro, da nossa ajuda, de todas as igrejas batistas de Feira de Santana. E o pastor José Carlos, que está orientando essa campanha, ele me pediu para sempre deixar os irmãos alertos e informados sobre esta campanha. Então, gostaria até que os irmãos aí, a MCM, né, fez um trabalho desse o ano passado, né, no final do ano passado. E a gente poderia renovar, Gina Maisal, aquela campanha, para a gente recolher mais itens, certo? Para ajudar a fazer outras cestas básicas e colaborarmos também com essa campanha contra a fome, né?
Agora há pouco o irmão Wilson pediu oração pelos que estão com fome. E nós sabemos que é uma realidade, meus irmãos. Olha, irmãos, aonde há guerra, aonde há pandemia, aonde há catástrofes naturais, como tsunamis, terremotos, o resultado é esse. É doença e fome. É o resultado, é esse aí. Então não vamos sair por aí culpando ninguém, porque existe fome no mundo, não. A fome é resultado mais proeminentemente desses elementos, não é? Exato. A não ser isso, só governos injustos. Mas me parece que no momento não é o caso, o momento é a pandemia mesmo. Então a gente tem que, nós precisamos nos sensibilizar com isso. Amém, igreja? Os irmãos acham que isso é importante? Eu também acho que é importante, irmãos. Sim, sim. É verdade. Comecemos por aqui, né, Gilma? Comecemos por aqui. Eu vou falar isso, como o Raimundo fala também. Eu não vou falar isso não é para a minha própria glória, não, para a glória do Senhor Jesus, irmão. Mas eu aumentei a minha participação na cesta. Eu contribuía com um certo valor, eu aumentei, visto a necessidade. Então, se você aumentar R$2, você já está ajudando. Você contribuía com 10, dê 12, dê 15, está entendendo, amados? Mas aumente a sua contribuição, que Deus não vai deixar faltar nada, não. A Bíblia diz, principalmente, nós devemos ajudar, contribuir, principalmente com os domésticos da fé. Por que a Bíblia diz isso? É porque a gente não deve contribuir com os de fora? Não. Porque vai ficar muito feio a gente ajudar os de fora e não ajudar os de dentro. É por isso que a Bíblia fala isso. Nós precisamos ser coerentes com as nossas ações, com as nossas atitudes. Ok, amados? Então, voltando ao texto, o texto mostra a singularidade de Jesus no plano de salvação elaborado por Deus. Não é verdade? Em nenhum outro nome há salvação. Então, Maria não salva, João não salva, Paulo não salva, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Então, é a singularidade de Jesus nesse plano de salvação da vida humana. Se a gente ler João 3,17, estará lá a mesma singularidade, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus é o único Salvador. Em outros textos, nós vamos ver também essa singularidade de Jesus, ou seja, que só Jesus pode ser, e que só Jesus é, e que nenhuma outra pessoa ou nenhum outro ser pode realizar aquilo que Jesus foi enviado para fazer, para realizar. Então nós temos, Jesus é também o único caminho. Ele é singular.
ele é também o único caminho. É João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho. E nesse texto, a gente não vê somente que ele é o caminho, ele também é a verdade. E ele também é a vida. É tão interessante esse texto, ao meu ver. Jesus está dizendo, na realidade, eu sou tudo que vocês esperavam da lei de Moisés, sou eu. É o que Jesus diz. Porque para o judeu, a lei era o caminho, era a verdade e era a vida. Era assim que era tratada a lei de Moisés, como o caminho é vida moral. Vida moral, a verdade, né? A verdade que é o único instrumento, não é capaz, na lei, não é capaz de fazer justiça, e capaz de fazer os homens agradáveis a Deus. Era a verdade. Então Jesus diz, eu sou a verdade e a vida, o único instrumento de preservação da vida, a lei. A lei protegia a vida. E Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou tudo aquilo que vocês esperavam da lei de Moisés, eu sou. Então Jesus ocupa essa singularidade. Jesus também é a única porta para a salvação. Não há um outro caminho e não há também uma outra porta que se abra diante dos homens para que conduza os homens, para que dê aos homens a salvação, irmãos. Só Jesus Cristo. Lá também em João 10, 9, Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a porta do curral, do redil, não é? Aqueles que me seguem entrarão, acharão pastagens, aqueles que ouvem a minha voz, eles entram pela porta do redil, do curral, porque conhecem a minha voz, e a minha voz é conhecida deles, porque Jesus dizia, vós sois as minhas ovelhas. Nós somos ovelhas do curral de Jesus, nós somos ovelhas dos pastos de Jesus Cristo. Meus irmãos, é Jesus que nos alimenta, porque Ele é também o quê? O pão da vida. Jesus também é o pão da vida. Jesus é também o único fundamento seguro. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, Jesus é o fundamento seguro, né? Verso 11 diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro também lembra disso, diz que a fé cristã está alicerçada nos apóstolos, nos profetas, nos apóstolos e na principal pedra,
que segura o edifício, ou seja, no principal fundamento, que é Jesus, que é chamado na Bíblia, no Novo Testamento especial, de pedra de esquina, que é a pedra que é tomada como base para fazer as edificações daquela época. Porque naquela época era assim, irmãos, principalmente ali na região da Judéia, né? Muita pedra e muita dificuldade para cavar e fazer alicerces. Então nem precisava. As pessoas, quando iam fazer uma edificação, eles tomavam uma pedra, né? Uma pedra bem funda, né? Com bastante rigidez, com bastante solidez também, e a partir daquela pedra se tirava o nível e se fazia todo o alicerce. Era chamado de pedra de esquina, ou a pedra do fundamento, né? A pedra que segura todo o edifício. Jesus é essa pedra, e Jesus é esse fundamento. E o apóstolo Paulo diz que não há um outro, não existe um outro fundamento, a não ser aquele colocado por Jesus Cristo. Jesus é também, meus irmãos, em sua singularidade, a única expiação pelo pecado do homem. Então, o sacrifício de Jesus, ele é único. Não há como fazer um outro sacrifício igual ao de Jesus. Quem é capaz de superar esse sacrifício? Quem é capaz de fazer mais do que Deus fez pela sua própria vida? Eu não serei capaz de fazer isso, não sou capaz de dar nada a Deus, meus irmãos, pela minha salvação, do que Deus já fez. Eu não sei se alguns irmãos aqui conseguem fazer isso, mas a Bíblia diz que não há um outro sacrifício e não há uma outra expiação pelo pecado. Hebreus 9, verso 12. Então, Hebreus 9, verso 12. Seria bom também nós lermos esse texto, Hebreus 9, verso de número 12, que diz assim, vamos ler aqui a partir do 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos e, de uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação. Se lermos o 13, ainda diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados santificam, quanto mais a purificação na carne, o 14 diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, porque servimos ao Deus vivo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus é singular,
A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Jesus também é o único meio para a salvação. Não existe um outro meio para que o homem seja salvo. Não é só pela fé em Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos. Como está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que dela ninguém se glorie. Aí a gente recitou também o 9, né? E se a gente recitar o 10, diz: porque somos criaturas suas, recriadas em Cristo Jesus, para toda boa obra. Fomos salvos para fazer boas obras. Os irmãos têm feito boas obras? Irmãos, nós fomos salvos para isso. As boas obras não salvam, mas as boas obras dizem de quem é salvo. Quem é salvo pratica boas obras. Com certeza, se você pode fazer e não faz, você comete pecado, né? É o apóstolo Tiago, né? O apóstolo Tiago. E, meus irmãos, por último, Jesus é a única pessoa a quem nós devemos ouvir, é Jesus. Se você não der ouvidos a Jesus, você vai quebrar a cara. Quem não dá ouvidos a Cristo, quebra a cara. Em linguagem bem popular, meus irmãos. A Bíblia diz: vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Irmãos, uma das maiores tolices é não ter paciência para ouvir as pessoas. Primeiro passo para ser tolo é não ouvir. Então a tolice, meus irmãos, ela é própria de um ouvido agravado, de um ouvido ruim. Por isso que a Bíblia diz: olhe, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Mateus capítulo 17, verso de número 5. Mateus 17, verso de número 5. Vamos ver o que é que tem aí. Diz: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Meus irmãos, os irmãos acreditam que Jesus fala até hoje? Amém, irmãos? Isso. Tem um para-choque eles ditos, para-choque de caminhão, assim: Jesus está vivo, eu falei com ele hoje. Que bom, né? Agora eu acho que se colocasse assim:
Jesus está vivo. Eu ouvi a sua voz hoje. Mais enfático, viu, irmãos? Do que eu falei, eu ouvi. A gente fala muito, irmãos. A gente quer falar toda hora. A gente fala o que deve, o que não deve. A gente fala o que serve, o que não serve. O que edifica, o que não edifica. A gente fala demais. Dizem que o imperador Dom Pedro II, né, era um homem de pouquíssimas palavras. E ele é tido como um dos chefes de Estado mais eloquente da sua época. O imperador Dom Pedro II disse que ele era um homem que falava muito pouco, mas falava o que convinha, falava na hora certa, falava o que era necessário. Irmãos, vamos aprender isso também, né? Vamos aprender a ouvir, porque quem sabe ouvir não fala muito, não. Quem sabe ouvir fala pouco. Isso é muito bom. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. E Jesus também tem essa singularidade, não é? A Ele nós devemos ouvir. Vamos ficar de pé. E nós vamos orar, não é? Vamos orar e vamos retornar às nossas casas. Então vou pedir ao nosso querido irmão Luciano que ele ore ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, mas também pela nossa segurança até as nossas casas. Irmão Luciano.